Quanta alegria, meus amados irmãos acolhidos, por esse momento de grande decisão, de uma nova etapa de suas vidas. Então, nós vamos falar do tema de oração pessoal. Nós que passamos nesse caminho dos 9 meses, juntamente com vocês, acompanhamos como vocês iam se portando nos momentos de oração comunitária, ali do diário espiritual, os propósitos que eram colocados a cada dia, as orações do Santo Terço, do Terço da Misericórdia, o Terço da Providência, o Terço Mariano. E agora sentimos que precisamos deixar claro a vocês a importância da sua oração pessoal. O que é que isso diferencia das demais orações? Quando vocês, numa casa, têm aquele momento de oração com todos da casa, vocês estão em um momento de oração comunitária. A comunidade se reúne e é uma comunidade orante, onde pede a Deus uma graça, onde agradece, onde firma ali diante de uns irmãos e outros o que Deus fala para você. Agora, o seu momento de oração pessoal é o momento de você e Deus. É o momento de você se deixar ser encontrado por Deus, porque Deus quer falar com você na sua oração pessoal. E como você se coloca para ouvir Deus, você também dialoga com Deus. Você também tem o que falar para Deus. Exatamente quando você encontra um amigo, uma pessoa que você ama muito e você chama para uma conversa porque precisa desabafar, porque precisa pedir algo, porque precisa agradecer por algum motivo, é do mesmo jeito com Deus. Então, nesse momento de formação, nós vamos deixar claro alguns elementos para que, reunindo esses elementos, com toda a ajuda dos missionários que estão à frente da casa onde você mora, onde você vive essa preparação, para você tomar posse dessa graça que é a oração pessoal e conseguir ter ela realmente no seu dia a dia. Desde já, diante do que nós já colocamos, nós queremos colocar a definição da oração pessoal. É o momento, de fato, onde você vai se encontrar com Deus, onde você vai conversar com Ele e deixar que essa conversa vá transformando o seu pensamento, os seus sentimentos e, pouco a pouco, as suas ações. Então, de que modo eu posso fazer, eu posso rezar, eu posso ter uma oração pessoal? A igreja, desde já, nos orienta que um grande norte para iniciarmos a nossa oração pessoal é tomar como ponto de partida o evangelho do dia que a igreja reserva para eu e você meditarmos o que o Senhor tem a falar. Então, por exemplo, você, na casa de acolhimento que você está, na casa de missão que você está, você reúne ali com as demais pessoas e sabe qual é o evangelho do dia. Por meio desse evangelho do dia, você, quando estiver sozinho em um momento, você volta a ler aquele evangelho, não porque agora uma pessoa está falando ali, conduzindo uma oração, mas porque você quer entender o que aquele evangelho fala no íntimo do seu coração. E você vai ler aquele evangelho nesse momento de oração pessoal, para que se torne uma leitura orante da palavra de Deus. A igreja nos recomenda um passo a passo de 4 etapas diante da leitura do evangelho para fazer de fato uma oração pessoal com aquele evangelho. Quando você abre um evangelho, você tem o momento que você vai conhecer o texto. O que esse texto bíblico tem a dizer? Então, logicamente, você vai fazer a leitura do evangelho. E se há algum irmão aqui que não sabe ler, não sabe escrever, o missionário que mora com você se coloca à inteira disposição de ler com você, de ler para que você, escutando ali próximo ao ouvido dele, consiga também ter esse entendimento. Porque você tem entendimento, você tem inteligência, você tem sabedoria e é apenas disso que nós precisamos para conseguir deixar a palavra de Deus encontrar um terreno fértil dentro de nós. Esse é o primeiro passo, a leitura da palavra.
o conhecimento daquele texto. Logo após, você vai meditar com aquela palavra. Então, o que é a meditação? O que é esse passo da meditação? Você vai se colocar no texto. Ou você vai trazer o texto para a sua vida. Por exemplo, o texto fala como Jesus se aproximou um dia de Pedro e como Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Você vai ali pensar em Pedro, você vai tirar um pouco Pedro de cena e você vai se colocar no lugar de Pedro. O que é que você carrega também, que Jesus parece chegar perto de você e pede para deixar tudo e seguir Ele? Tá vendo como já é um outro passo? Você se coloca naquele texto. E você também traz o texto para a sua vida quando você vai na meditação identificar o que são essas barcas, o que são essas coisas que você tem a deixar. E você vai pensando na sua história, meditando com a palavra do dia que o Evangelho trouxe. E aí nessa meditação você vai deixando, você vai realmente pedindo que o Espírito Santo haja, pedindo que o Espírito Santo revele para você qual a meditação que ele tem diante do Evangelho que você conhece naquele dia. E depois da meditação você entra no momento de oração. Ou seja, você vai responder para Deus o que o texto falou, o que o texto gerou de impacto na sua vida e o que é a sua resposta diante dessa fala de Deus. Essa é a grande diferença. Às vezes a gente acha que oração é abrir uma Bíblia ou escutar uma palavra e só escutar. Na verdade, a oração é a sua resposta para Deus, é o seu colóquio, a sua conversa, o seu diálogo e a sua sinceridade. Por exemplo, você se viu com o texto onde Pedro deixou tudo. Você fala para Jesus, Jesus, é difícil para mim deixar tudo, não sei se eu consigo deixar tudo. Você já está respondendo. Jesus, mas te conhecendo eu não tenho como negar que o teu amor gera algo novo em mim que eu também gosto. Como eu posso seguir? Você perguntou para o Senhor. Você descansou no Senhor. Porque você chamou Ele para responder essa iniciativa de amor que ele teve por você quando deu uma palavra para você. E você vai falando, ou você de repente, quando já está caminhando ali, consegue ver nitidamente isso, você vê um evangelho como esse e você diz, Senhor, eis-me aqui. Quero sim responder, eu quero sim deixar tudo. Está aqui, Senhor, eu te entrego. E aí nesse momento que você fala para Deus, você aquieta o seu coração, acalma a sua alma, se recolhe interiormente e agora entra o quarto momento da leitura orante da palavra. É o momento de contemplação. O que é a contemplação? Você leu, você meditou, você teve a oração endereçada a Deus como uma resposta e agora, no momento da contemplação, você vai deixar Deus falar o que Ele achou da sua resposta. É o momento que você vai sentir os sentimentos de Cristo, os pensamentos dele, e você sentir interiormente uma ação de Deus, uma fala de Deus, um acolhimento da parte de Deus diante do que você falou. E você anota aquilo para realmente colher aqueles frutos. E você vai percebendo que não há motivo de esconder nada, porque Deus lhe dá todos os elementos necessários para a sua conversão, para a sua mudança de hábito, mudança de vida. E você sempre vai se encontrar com um Deus amoroso, extremamente bondoso, manso, humilde e paciente, para acolher seja lá o que for que você venha dizer. Teve um testemunho um dia de um jovem da comunidade, onde ele dizia que lá no início, quando Deus parecia ali se encontrar com ele, ou seja, quando pessoas chamavam ele para um grupo de oração, e ele não queria ir, ele não tinha muita abertura, ele um dia colocou Deus contra a parede, digamos assim, e disse assim, olha, se tu realmente existe, tu mostra para mim.
E aí quando ele foi no encontro da Crisma, no momento que ele viu Jesus no Santíssimo Sacramento, sentiu um arrepio, um calor no coração dele, as pernas dele tremiam. E ali ele percebeu que Deus respondeu aquela oração dele. Esse jovem tinha uns 15 anos de idade na época, mas ele conta aquilo como um marco, quando ele viu Jesus no Santíssimo Sacramento e conseguiu perceber que Deus tocou o seu coração. Mas por que Deus tocou o coração daquele jovem? Porque ele um dia fez uma oração onde ele, da maneira que ele soube se expressar, ele deu um acesso para Deus. E não é que a gente tem que sair por aí meio que provando Deus, testando Deus. Eu estou contando isso para vocês verem o quê? Um jovem de 15 anos na época, que não acreditava em Deus, era essa a circunstância dele, se deixou ser um pouquinho encontrado, porque fazia o curso da Crisma num colégio, mas não tinha ainda a entrega, a intensidade. E de tantas pessoas falarem, ele disse, tá bom, Deus, eu vou tentar caminhar contigo, mas eu tenho que acreditar que tu existe. Então me mostra que tu existe. E olha o que Deus depois agiu na vida dele. Então, no momento de oração, você que já passou 9 meses em casa, você que já perseverou, acredito que não seja assim que você vai até Deus, que você vai se aproximar de Deus. Mas você vai com a sua liberdade, com a sua sinceridade, pedir que Deus se revele na sua vida. E deixar que Ele se revele. E à medida que Ele se revele, você também vai ir se revelando mais para Ele. Porque a verdade é que Deus já sabe dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, de tudo aquilo que você acha, inclusive, que está escondido. Ele já sabe. Mas Ele pede que a gente diga para Ele. Porque quando a gente diz para Ele, na verdade, a gente dá acesso, dá liberdade e chama Ele para a nossa vida. Isso é o fruto da oração pessoal na nossa vida. Eu tenho um encontro marcado com Deus. Por exemplo, se você um dia tem um atendimento médico que você precisa ir, você organiza todo o seu dia para aquilo. Sabe que tem que tomar banho tal hora, se arrumar tal hora. E tem que sair de casa tal hora para que você não chegue atrasado naquele momento. Para que você tenha todo dia o seu momento de oração pessoal, a primeira coisa que você precisa fazer é, pelo menos semanalmente, identificar o horário que você vai rezar em cada dia na sua semana. Porque você tem um encontro marcado com Deus. Se você não for, você vai deixar Deus esperando. E quantas vezes marcamos tantos encontros, que às vezes foram frustrações, decepções, tristezas, ilusões. E Deus nunca decepciona, Deus nunca abandona, você sabe disso, você é prova viva disso. Então, encare nesse tempo de preparação, de escola de formação missionária, um tempo propício de você mergulhar e conhecer o poder da oração pessoal. A graça que é você ter uma vida de oração pessoal. De você acordar e já querer falar com o Senhor. De você, talvez, não consegue logo pela manhã, e não tem problema se não conseguir de manhã, mas você vai encontrar na sua vida, na sua rotina, qual é o momento melhor para você ter aquele momento. Agora, isso não significa que você só vai rezar quando tiver vontade. Quando tiver o sentimento de querer rezar. Por que eu digo isso? Quando você, por exemplo, passou uma vida de estudo, nós conhecemos como o sistema educativo nos ensina. Nós temos ali aula, provas. Nem todo dia a gente queria se arrumar e ir para a escola, mas era necessário para se ter um objetivo de preparação, de formação. Novamente, numa vida de trabalho. Talvez você na função de casa, do dia a dia, aquela função que você teve na semana, nem todo dia você queria acordar e fazer, mas sabia que precisava fazer aquilo. Porque ia ser bom até para você, para ocupar a sua mente, o seu coração, colocando o amor naquilo e também o bem para as pessoas ao seu redor. Você vai servir as pessoas. Quando nós temos isso com Deus, imagina a potência, imagina quanto mais realmente é superior pensar que é com Deus e para Deus esse meu horário. E é um momento que eu vou conseguir colocar ali todas as minhas ansiedades, todas as minhas decepções, frustrações, medos. E eu vou ficar atento
Porque Deus me responde na oração pessoal e também nos fatos. Ah, Lívia, mas como é que Deus responde na minha oração pessoal? Vem uma voz do além, fala e eu vou escutar? Não. Não é uma voz do além que você vai ouvir. Mas porque você vai conhecendo como Deus age, como Deus pensa, a própria palavra, o Evangelho, quem é Deus, você vai se assemelhando a Ele, você vai colocando os sentimentos dele de compaixão, de paciência, de fidelidade, de amor pelo próximo, e você vai deixando o Espírito Santo lhe revelar o que Deus quis falar diante daquela sua oração pessoal. E a gente já teve partilhas até mesmo de irmãos e irmãs nas casas que, entrando na vida, mesmo mais ali, né, com Deus, de oração, de intimidade com Ele, fala assim: Deus me falou isso. Deus me pediu para que eu confiasse mais. É isso, são pequenos starts mesmo, assim, momentos que Deus permite porque você deixou o seu coração aberto. Então, saber que Deus nos responde de fato, que Ele se interessa pelo que nós falamos, Ele tem a atenção também de responder a nossa oração, realmente nos coloca num momento onde eu vou e preciso me decidir pela vida de oração pessoal. É claro que nem sempre você vai ter o sentimento humano de querer, porque nós somos seres humanos, os seres humanos têm diversos sentimentos. E precisamos, como adultos, administrar os sentimentos a favor dos valores do Evangelho, a favor de Deus, da coerência, daquilo que é bom e necessário para mim. Como, por exemplo, você vê uma mãe com um bebê recém-nascido. Nas nossas casas de acolhimento, nós temos a graça, nas casas femininas, de ver esses momentos tão preciosos, de mães com seus bebês, às vezes recém-nascidos, de meses, de colo, cuidando deles. Será que toda madrugada, aquela mãe, ela quer acordar com muita alegria para pegar o seu bebezinho, dar de comer, ficar ali com ele? Pode ser que tenha momentos em que ela está cansada e ela vai ali com muita luta, mas também com muito amor, porque aquele bebezinho tão frágil necessita dela, depende dela para ser alimentado. É exatamente como Deus faz comigo e com você. Deus se faz precisar de nós, Deus se faz muito frágil ao ponto de contar comigo e com você para gerar uma revolução de amor nessa humanidade. Mas Ele, antes de tudo, Ele entra no meu e no seu coração, revelando a nossa pequenez. E como somos nós, ao mesmo tempo, esses necessitados de Deus. E por isso nós precisamos ir ao encontro dele, mesmo que não tenhamos o sentimento. Nós precisamos colocar isso como uma rotina de vida, porque isso vai gerar mudança em mim. Eu vou me configurando a Ele. Para isso que tem a vida de oração pessoal. Porque eu me configuro a Cristo. Porque eu vou conhecendo os seus pensamentos, os seus sentimentos, e eu vou pensando, sentindo e agindo como Ele age. E como esse exemplo que a gente deu de uma mãe com recém-nascido, olha o fruto e o resultado. Um bebezinho que vai crescendo, desenvolvendo, começa a falar, começa a andar, se torna uma pessoa independente depois e um grande futuro, com uma vocação que está ali desabrochando porque uma mãe cuidou desde esses momentos mais importantes de uma madrugada onde ela estava ali velando o sono do seu bebê, estava pronta e disposta para atendê-lo. Quando nós entendemos isso, entendemos essa dimensão, nós não vamos perder tempo realmente alimentando preguiça, alimentando, depois eu rezo, tanto faz, porque nós sabemos da seriedade, do quanto esse momento é importante, tem um valor imenso para a nossa conversão. É aí que eu vou conseguir mudar. Por exemplo, você que está em formação, às vezes receber esse chamado pode ter até lhe assustado. Perceber que Deus lhe chamava a isso lhe assustou. Mas quando você vai rezando, quando você vai acolhendo, você percebe que Deus realmente está lhe convidando a isso. Então você já começa a aceitar. Aí Deus vai lhe dando a graça de viver
Aí você começa a se surpreender com você mesmo. E isso é justamente a sua mudança em decorrência do seu contato de intimidade com Deus. E aí outras provações vão surgir. Às vezes você que um dia desses estava como acolhido, vai ver um irmão acolhido, vai ver a sua ferida nele, nesse irmão. Em que sentido? Às vezes o irmão que fala mais grosso, às vezes o irmão que fala sem paciência, e você tem essa mesma inclinação. Mas como você vai responder a esse irmão? Pode ser até que você não consiga responder como você sabia que deveria, mas só de saber que há essa diferença e que você tem sede de responder diferente, porque hoje você está num tempo de formação, é o que basta para Deus agir e fazer. E com toda a ajuda dos missionários ali, que estão do seu lado, você vai entendendo como você pode sim dar uma resposta diferente com o tempo. Mas isso quando você alimenta a sua vida no Espírito. Quando você, por meio da oração pessoal, deixa Deus mudar o seu coração. Às vezes você pode até assim dizer, eu tenho esse pensamento, mas deixa Deus mudar meu coração. Deixa Deus mudar meu coração. Eu não mudo, deixa Deus mudar. Você tem toda a razão. É Deus que vai mudar. Mas você tem que dar espaço para Ele mudar. E esse é o espaço, é a vida de oração pessoal. É um dos maiores espaços. Porque aí você vai se encontrar com o Senhor e deixar Ele tomar conta, tomar as rédeas da sua vida. E tudo que você for fazer, eu vou colocar na minha oração pessoal para entender o que Deus me pede diante disso. Como Deus me pede. Como eu devo agir nessa situação. Sabendo os ensinamentos do Evangelho, a verdade, a transparência, a honestidade, a fidelidade, a perseverança. E também, agora com essa informação com que nós partilhamos, descobrindo tudo isso, toda a construção disso, à luz de uma vida de intimidade com o Senhor por meio da vida de oração pessoal. Então, diante de tudo isso que nós falamos aqui, é preciso entendermos. A oração pessoal é um diálogo com Deus. É uma conversa de amor com Deus. É uma conversa sincera com Deus. E eu torno isso um hábito da minha vida. Assim como é um hábito escovar os dentes, tomar as refeições, assim como é um hábito cotidiano de coisas que eu preciso fazer porque eu vivo numa vida de convivência com as outras pessoas e no âmbito espiritual eu assumo esse compromisso com a vida de oração pessoal porque eu sei que a minha alma tem sede e necessidade disso. Entendendo isso, um último assunto muito importante também para a gente falar dentro da oração pessoal é o poder da intercessão. O que é a intercessão? Intercessão é o que nós chamamos quando nós, no momento da nossa oração pessoal, pensamos em alguém e queremos pedir por essa pessoa a Deus. Um exemplo aqui, você, numa vida missionária, está longe dos seus familiares, dos seus amigos, e às vezes bate muita saudade. E essa saudade, às vezes, te faz até pensar em desistir, em deixar tudo, porque é muito ruim, muito difícil ficar longe das pessoas que você ama. Mas aqui na intercessão nós aprendemos a trazer essas pessoas amadas para dentro do nosso coração e oferecer essas pessoas ao Senhor e pedir ao Senhor por essas pessoas. Às vezes você está sabendo de um problema na sua família muito difícil, você nem pode ir, nem consegue ir, nem está lá para ajudar, mas como você está por Deus, no lugar que você está, você confia essa necessidade dessa pessoa ao Senhor, que tudo pode realizar. A sua oração ela é um acesso para Deus agir a favor daquela pessoa. E quanto mais for uma oração desinteressada, pura, confiante, mais o Senhor pode operar. E se não tiver chegado aquele seu pedido, você se coloca num momento de confiança, porque Deus sabe tudo o que Ele faz. Tudo que Ele permite, tudo que Ele não permite. E tudo tem um porquê. Isso também já é uma resposta, caso não aconteça. Tanto para a pessoa que você pediu alguma intenção, como também para você. Às vezes, na sua oração pessoal, você pede coisas e Deus não dá. Não é porque Deus não gosta, não atende à sua necessidade. É porque tem
um motivo, tem uma razão dentro do mistério de Deus. Ou talvez porque não pedimos da forma que era necessário. E não tem problema, nós estamos aprendendo. E Deus vai revelando qual é essa forma. Aquela forma que for mais confiante, mais pura, desinteressada. E se isso for o melhor para você, fique tranquilo. É o que Deus vai fazer. E Ele quer ouvir de você esse pedido. E o que Ele não atender, você se abandona e se confia nele, de que Ele tem uma razão e um porquê para isso. Que talvez Ele nem revele a nós, mas exercita no nosso coração uma confiança, um abandono que gera ainda mais amor por Ele. Isso é o que nós temos a falar sobre esse tema de oração pessoal e pedimos que você se coloque à disposição e à escuta para viver isso com toda a radicalidade. Logo agora, ao fim dessa formação, você pode falar com o missionário da sua casa e já colocar todo o cronograma que você vai ter no seu dia, com todas as suas ocupações, qual vai ser o horário da sua oração pessoal. Os missionários estão à inteira disposição sua para lhe ajudar, lhe conduzir e lhe ensinar pelo tempo que for necessário, até você conseguir ter liberdade e confiança de ter uma rotina de oração pessoal sozinho, tá bom? Fiquemos com Deus e em paz e certos de que o Senhor nos ama muito quando fala conosco e quando temos essa vida interior e esse contato com Ele por meio deste acesso que é a oração, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos guarde e Nossa Senhora possa interceder por nós nesse santo propósito.